Fala galera, chegamos para o nosso segundo bloco de sintaxe. Vou botar aqui um sapato. Do período composto. O período comprou um posto e ficou composto. Péssimo. Tá preparado? Beleza? Tá dando para entender aquilo tudo que a gente veio conversando, né? Assim, tudo aquilo que a gente veio discutindo até agora? Beleza. Então, cobrança essencialmente voltada para a parte de significação e para a parte de troca, né? Tanto é que você vai ver que às vezes a gente faz reescrita com troca, para cá, para lá, né? Tem muita coisa de trocar elementos dentro de enunciados, principalmente elementos que sejam elementos coesivos, né? As conjunções, esses elementos são trocados com muita frequência, beleza? Dentro da prova. Bora que só bora? Bora que só bora comigo aqui. Cola, que eu digo a você sempre, é o quê? Sucesso! Vem junto, vamos lá, galera. Pra gente começar, ó, mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos. Ou seja, você vai pensar o seguinte, tem uma perguntinha que você vai fazer que é... Opa, peraí que a perguntinha precisa estar certa, né, Wagner? Então, usos dos porquês, Wagner. Assista a sua própria aula sobre. Então, ó, por que Barbier... Então, a ideia é, por que Barbier adaptou o método? Por que, meu Deus? Oh my God, por que que Barbier adaptou o método? Barbier adaptou o método porque ele não pegou. Ele, o método, no caso, né? Não pegou. É só para você perceber aqui. Então você percebe que você faz uma perguntinha do porquê, mesmo que para uma informação iniciada com o como, e você tem uma resposta. Ou seja, você estabeleceu claramente a existência de uma causa que gera uma consequência. Lembrando sempre, como eu já disse para vocês a million of times, né, assim, 1.000.000 de vezes, que sempre que eu tenho causa, eu tenho consequência, sempre que eu tenho consequência, eu tenho causa. É obrigatória. Essa relação é uma relação obrigatória. Então, o que você vai olhar? Wagner, mas por que então, como a ideia não pegou, não pode ser classificado como consequência e será classificada como causa? Por que isso vai acontecer? Porque você vai classificar a oração que está sendo introduzida pelo conectivo. O conectivo está na causa. Eu acabei de mostrar para vocês aqui com um testezinho, né? Então, é porque fica aqui na minha frente, para vocês também aqui, né? Assim, ó. Eu mostrei para vocês aqui, ó, teste, beleza? Então, é exatamente a ideia de que você dá essa testada, você fala, você pergunta, e é lógica, né? Assim, ele só faz alguma coisa motivado por um outro elemento, beleza? Pegou essa visão? Então, vamos embora. Cuidado só com o como, porque o como pode ser conformativo, o como pode ser causal e o como pode ser comparativo. Por isso que esses testes são sempre interessantes. Vamos junto? Vamos junto. Ó, jogar grandão para vocês. Ainda que não exista uma concepção única sobre o empreendedorismo social, a expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo do sentido do texto, por. Então, vou dar um bisuzaço para vocês. Olha só, pode guardar na cabeça de vocês algumas informações aqui, ó. Primeiro, à medida que vai sempre indicar uma noção de proporção. Inclusive, lembro a vocês aqui uma relação que é a seguinte, ó. Existem duas coisas que dão treta na cabeça de vocês. Na medida em que e à medida que. Na medida em que sempre será causa. À medida que sempre será proporção. E não existe à medida em que, nem na medida que. Só existem essas duas fórmulas aí, cravadas, tá? Pelo amor que a tua mãe te tem. Cuidado, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Contanto que você arrume seu quarto, você pode sair. Então, o que acontece aqui? Nós temos um processo de condição. Contanto que algo aconteça, o outro acontece, beleza? Algo aconteceu de modo que tal coisa aconteceu. Então, nós temos aqui, normalmente, uma leitura de consequência. Mesmo que é concessão. Ok? Que é a mesma coisa de oposição. Você já deve ter percebido que é
a nossa resposta, né? Ainda que não exista uma concepção única, ou seja, mesmo que não exista uma concepção única, então nossa resposta já é letra D de domingo, quero te encontrar. E por causa de, olha só, por causa. Tem que ser obrigatoriamente causa, né? Não necessariamente esses conectivos introduzirão orações, tá? Eu posso dizer, por causa de você, menina, bate em meu peito, baixinho quase calado, coração apaixonado por você, menina. Então, a ideia que a gente vai ter aqui é a ideia de você analisar por lógica. Eu tenho batido muito na tecla nos últimos tempos da ideia de que você precisa levar em consideração que você fala português. Se você fala português, você entende português, você se comunica nessa língua, você faz coisas nessa língua, ou seja, a interpretação de sentidos mais finos pode às vezes dar uma tretinha daqui para lá, pode, mas a maior parte das vezes você vai conseguir resolver pelo que você conhece intrinsecamente da língua, como usuário, beleza? Como falante nativo de língua portuguesa. Belezuras? Pegaram? Então, bora para a próxima. Vamos lá. No trecho do terceiro parágrafo, segundo o estudo da Organização das Nações Unidas, a palavra destacada expressa a ideia de. Qual é o detalhe? Você vai pegar esse segundo, ok? Você vai buscar esse segundo aqui na sua life, ok? E você vai tentar trocá-lo por uma outra conjunção, que é a conjunção conforme, em conformidade, tá? Olha só como a gente conseguiria fazer. Em conformidade com o estudo da ONU, então com o estudo da ONU, bli, 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 blá, blá, blá. Beleza. Em conformidade é uma condição? Não. É uma concessão, que é uma oposição? Também não. Vai ser o quê? Conformidade. A gente acabou de trocar, né? Então não é causa, porque não é por causa disso que acontece, e não é nem tempo, porque não é quando a ONU fez a pesquisa, deu certo, né? Então a gente percebe que a gente tem também uma relação ali de conformidade. Todas as vezes que você usa conforme, em conformidade, segundo alguma coisa, ou a gente vai trabalhar com a ideia de conformidade, que é concordando com alguma outra coisa, assim, sabe? Levando em consideração alguma outra coisa. De boa? Pegou visões junto comigo? Bora para a próxima. Vamos para a questão number 9. Number 9. Ok. Tudo bem? Vamos junto. No fragmento do parágrafo 3, tinha chegado à humildade da velhice. Buguei, gente. Já não se importava com quem tentasse ofendê-la. O trecho destacado apresenta em relação ao trecho anterior uma ideia de, olha só, conclusão, comparação. Eu estou comparando a velhice com o fato dela tentar não se ofender? Não, né? É uma condição para que ela chegue à humildade? Não. É um momento em que ela chega? Não. A gente vai ficar necessariamente entre conclusão e modo. Qual é o detalhe aqui? Tá? Ainda que possa parecer que é modo, não é modo. Por quê? Não é o modo como ela está. O gabarito, inclusive, aqui aparece como letra A, peço desculpas a vocês, mas não é letra A, tá, gente? O gabarito é letra E. É uma conclusão. A ideia é a seguinte, ó, tinha chegado à humildade da velhice. Portanto, já não se importava com quem tentasse ofendê-la. Então, a ideia com a qual a gente vai lidar é que a gente chega à conclusão lógica de que chegar à humildade da velhice leva a personagem, né? Assim, é uma crônica linda, eu chorei da última vez que eu li essa crônica. É uma crônica linda, 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 em que você tem o quê? Você tem uma relação de chegar à humildade te leva a quê? A humildade da velhice, né? A Maria José é o nome da crônica. Te leva aonde? Ao fato de você não mais se importar com as coisas que as pessoas estão dizendo sobre você. Então, o gabaritinho é realmente letra E, porque espera-se que, ao chegar à humildade da velhice, ela já não se importe.
Pegou a visão junto com o tio Wagner? Sim? Então, vamos para a próxima. Última questãozinha desse bloco, né? Última questão e uma questão que eu gosto bastante. Pega comigo aqui, ó. O período que corresponde sem alteração de sentido, tá? Sem alteração de sentido. Veja só. Sem alteração de sentido. A reescritura de mesmo com o advento do papel. Então, ó, mesmo com o advento do papel, tem uma oposição, certo? O advento do papel moeda. O escambo ou troca de mercadorias persistiu em diversas comunidades. A reescrita, então, aqui você percebe que a ideia trazida por esse trecho é: esperava-se que, com o advento do dinheiro, do money, da cédula, não existisse mais escambo, ou seja, não existisse mais troca, porque seria substituído exatamente pelo processo de compra com papel moeda. Mas isso não acontece, ou seja, eu quebro uma expectativa, eu gero uma oposição. Então aqui, ó, eu tenho uma concessão que é entendida como um processo de oposição, alright? Então vamos lá, ó. O escambo, ou troca de mercadorias, persistiu em diversas comunidades, apesar do advento do papel moeda. Já achamos, né? Olha aqui onde está a reescrita que nos importa. Mudou de posição, isso não é problema, apesar do advento do papel moeda. Ou seja, você continua com a ideia de que modificar-se-ia uma determinada situação, mas ela não se modificou. Vamos ver o que está errado nas demais. Deixa eu só já botar aqui a cor certa. O escambo, ou troca de mercadorias, persistiu. Haja vista... Opa! Haja vista não serve porque apresentará uma ideia de causa. A noção de causa fica completamente perdida. Então aí, eu criei o dinheiro, eu gerei o papel moeda, e por conta disso o escambo persistiu? Não. Persistiu, inclusive, é anterior, né? Tudo bem? Então não é essa a resposta. Quando do advento do papel moeda, o escambo ou troca de mercadorias persistiu. Aqui faz sentido agora. Só que não mantém o mesmo sentido. Faz sentido como frase, tá? Como período. A ideia aqui é que no momento em que... No momento... Momente não, Wagner, senão você vai ser cancelado. Foi um erro mesmo, tá? Então, ó, no momento em que o papel moeda, né? No momento em que se criou o papel moeda, persistiu. Beleza. A frase faz sentido? Faz, mas não tem mais oposição. Não gera mais a ideia de você não esperar que aquilo acontecesse, tá? Com o advento do papel moeda, no entanto, esse com o advento do papel moeda, mesmo com o no entanto, não serve porque aqui você também gera uma noção de quê? Uma noção de causa. Ok? Tanto quanto o advento do papel moeda, isso não faz sentido, porque tanto quanto é adição. Ok? Fica aparecendo, ó, tanto quanto o advento, não, né? Tanto quanto o papel moeda, o escambo persistiu, ou seja, ambos persistiram. Então não nos serve porque aqui estamos diante de um processo de adição. De vez em quando eu ainda me revolto com essa mesinha aqui, tá? Então, adição. Beleza? Nossa respostinha é letra A, realmente, de as estrelas lá do céu eu vou buscar. Beijos com sabor de mel, eu vou te dar. Beleza, meus jovens? Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Obrigado, meu povo! E a gente ainda tem mais 2 bloquinhos pela frente aí. De boa? Bora que só bora? Bora que só bora. Valeu demais. Um beijo, um queijo. Até a próxima e fui!